Já na entrada, percebemos que estamos em terreno artístico, um recanto de arte enfeitado com esculturas e desenhos de elementos da cultura nordestina e plantas típicas da Caatinga. É nesse espaço que uma artesã sertaneja e sua família transformam madeira em arte. Mas você já imaginou rei, rainha, cavalos e bispos de um tabuleiro de xadrez substituídos por carrancas, santos, cactos e bodes? Com madeira de umburana de cambão, uma árvore comum da Caatinga, Karina cria personagens imaginários para um jogo que requer concentração e raciocínio lógico. Como eu já conheço alguns artistas que fazem xadrez com temas culturais, né? Então, assim, eu fui desenvolvendo peças de madeira que pudesse se relacionar com a cultura do lugar onde eu moro, que é Juazeiro e Petrolina. A produção é em família, que utiliza restos de madeira de áreas desmatadas com o objetivo de preservar a natureza. E como no decorrer do jogo, Karina começa com os peões e termina com o rei. Ela é a responsável pela criação dos temas e das peças. O marido dela, Fredson, faz o tabuleiro, com madeira de angelim pedra, e Sofia ajuda pintando as pequenas esculturas. Eu gosto de ajudar minha mãe, me interesso pela arte, pintando, ajudando nas esculturas, lixando. A vida da árvore, ela continua eternamente quando eu faço uma escultura. É um relacionamento assim, mesmo que aquele objeto seja um objeto que não tem mais vida, mas as células dela continuam ali, a existência dela, os galhos dela continuam ali naquela escultura que eu estou realizando. Então ela vai continuar viva ali. As temáticas fazem parte da cultura e tradições do Vale do São Francisco, envolvendo elementos como a religiosidade, a mitologia, o Rio São Francisco, o clima, a flora e a fauna da Caatinga. A cultura de Juazeiro, na verdade, eu acho que compõe uma cultura que abrange muitos outros territórios, inclusive parte do estado de Pernambuco, na região de Petrolina e outras cidades aqui circunvizinhas. É uma cultura que tem todos os componentes aí da formação étnica brasileira, né? Brancos, os colonizadores portugueses, principalmente índios e negros. E nessa formação, alguns elementos da própria natureza, como o Rio São Francisco, ele tem uma notoriedade muito forte. E em torno dele, um conjunto de valores, símbolos produzidos que constroem um imaginário também, no qual a gente encontra muito forte a figura da carranca, o nego d'água, o minhocão, alguns mitos interessantes que na própria representação da carranca estão ali também considerados. Nesse jogo, os 8 peões são carrancas endiabradas, assim como os reis e as torres. Já os bispos têm uma feição mais pacífica por serem os conselheiros do rei. E a rainha carranca, caracterizada com brincos, seios e cabelo comprido. Os cavalos foram substituídos por bodes, animais encontrados em todo o semiárido. No tabuleiro também encontramos a religiosidade nordestina, marcada pela fé e pela tradição católica com os santos. Já na linha de frente estão os cactos. As torres são as coroas de frade, representando o clima e a flora do sertão. As carrancas é pela a nossa própria vivência cultural mesmo, né? De ser uma tradição do Rio São Francisco, delas terem saído da proa dos barcos e ter vindo parar nas portas das nossas casas, né? Por ser um amuleto. E porque as próprias carrancas, assim, são figuras misteriosas que ficam interessantes no tabuleiro quando elas se entrosam com os outros personagens do outro lado. Quando se entrosa, que se mistura, faz a história do xadrez acontecer.
A artista não faz somente os personagens temáticos para os jogos. As peças tradicionais são as que mais vendem, mas isso não desanima Karina, que começou sua arte fazendo jogos de xadrez. E assim como o esporte, se utiliza de estratégias e criatividade para conquistar o sucesso. O sucesso é uma junção de tudo que você é, dos seus amores que você tem, da sua família, dos amores mesmo, do seu pai, de sua mãe, dos seus filhos, dos seus irmãos, e do amor que você tem pelo seu trabalho, que é um amor seu também.